Bom, pessoal, a gente viu na aula passada, né? Eu coloquei, foi uma aula até extra, né? Foi muito interessante. Eu coloquei já no nosso canal no YouTube lá a aula. Foi sobre conceitos de eletricidade, tá ok? Então quem faltou a aula, por favor, compareça lá no, no YouTube, né? Que vai cair alguns conceitos desses nas próximas provas. Talvez a gente possa utilizar aqui durante nossas aulas, tá bom? Então, então a gente viu sobre robótica, vimos alguns principais componentes da robótica, vimos sobre eletricidade básica e agora a gente vai falar um pouco sobre lógica de programação, tá? Então a gente vai saber o que é isso e onde se aplica na robótica, né? Então vamos lá. Que é lógica de programação, né, pessoal? Como a gente menciona bem, a lógica, né? A lógica de programação está muito relacionada à lógica, né? Então você tem que é lógica, né? Que a gente usa essa palavra no dia a dia, mas muitas vezes a gente não reflete sobre o que significa lógica, né? Então, pessoal, lógica nada mais é do que o pensamento, né? É a gente utilizar nosso cérebro para realizar conclusões, tá? Ela vem do termo grego logos, que significa ideia, argumento, pensamento, né? E é uma ciência matemática, pessoal. Por incrível que pareça, a lógica é uma ciência matemática. Então, a gente... Por que ela é matemática, né, pessoal? Eu acho que muitas pessoas não pensam muito nessa questão da... Vocês vão ver durante o curso, né, de vocês que a lógica ela pode ser representada por números, tá? Uma coisa é verdadeira ou falsa. A gente pode dizer que a verdadeira é o número 1 e a falsa é o número 0. E nós podemos relacionar esses valores verdadeiros e falsos matematicamente usando alguns conceitos que vocês vão ver lá pra frente, tá? Então a lógica é uma ciência matemática, tá ok? Para quem nunca pensou nessa questão, né? Então, sendo o pensamento uma manifestação de conhecimento, considerando que o conhecimento busca a verdade através de regras. Então a lógica possui regras. E a lógica, pessoal, faz uso de um conceito muito interessante que é a proposição, tá? Que é proposições, tá? Nós iremos realizar as conclusões lógicas levantadas, né, através de proposições. Tá, ok? A gente já vai ver o que seria essas proposições. Então, o que é uma proposição lógica, pessoal? A gente ainda não está, né, propriamente dito, na parte de computação nem nada. Nossa aula aqui vai ser só sobre a questão mais abstrata, tá? Então, o que é uma proposição lógica? É uma frase, né? Embora nem toda frase é uma proposição. Então, a gente pode reconhecer uma proposição por uma frase. A gente já vai ver. Uma frase vai ser uma proposição apenas quando admite um dos valores lógicos. O que são valores lógicos, pessoal? Os valores lógicos mais utilizados, né? Os valores lógicos base são o valor lógico falso e o valor lógico verdadeiro. Então as proposições são frases que admitem valores falsos e verdadeiros. Tá bom? E outra coisa, lá não, exemplos eu botei aqui, não só tem que ter essa admissão de falso ou verdadeiro, mas tem que ter algumas regras. Por exemplo, uma proposição não pode ser uma pergunta, né? Quero uma xícara de café, embora ela essa frase, quero uma xícara de café, ela pode representar algo falso ou verdadeiro, né? Eu posso dizer quero, não quero. No entanto, essa frase não é por si só, tá, uma proposição, porque uma proposição é uma frase que por si só você já admite valores falsos ou verdadeiros, tá? Por exemplo, quero uma xícara de café, você está precisando que outra pessoa fale para você. Então a frase por si só, ela não se resolve, tá? Então isso é uma característica de uma não proposição. Estão entendendo, pessoal? Por exemplo, outra não proposição. Eu não estou bem certo se esta cor me agrada. Não é uma pergunta, mas na frase você vê que há um problema, porque a pessoa não sabe se agrada ou não. Então você não sabe se é verdadeiro ou falso. Deu para compreender essas não proposições, pessoal? Eu sempre começo com exemplos do que não são proposições, tá? Então, recapitulando, proposição são frases, né, que
que admitem dois valores lógicos, falso ou verdadeiro. Elas não podem ser uma pergunta, por exemplo, quero uma xícara de café, não é uma proposição lógica, e eu não estou bem certo se esta cor me agrada. E também, embora ela não possa ser também uma pergunta, ela também não pode ter uma, digamos que uma dubiedade, né? Algo que pode ser falso ou não, tá? Tem abertura para ser dois valores e não está bem certo quais são os valores. Mais proposições aqui, ó, para deixar mais claro. O que é uma proposição? A frase, o número 7 é ímpar, chega essa frase para você. Ou seja, é uma afirmação. O número 7 é um valor ímpar. Aí você pode processar, no caso o computador ou o robô, essa frase é uma verdade ou não. No caso é uma verdade, né? O número 7 é ímpar, verdade. Já outra frase aqui, Curitiba é a capital de Santa Catarina. É uma proposição. E ela pode ser falsa ou verdadeira. Nesse caso aqui é falsa. Então o número 7 é ímpar. É uma proposição verdadeira. Curitiba é a capital de Santa Catarina. É uma proposição falsa. Né? Lembrando que a capital de Santa Catarina é Florianópolis. Né? Então Curitiba é a capital do Paraná. Então isso aqui é uma proposição falsa. Beleza, pessoal? Compreendemos essa primeira parte? Tá, ok. A lógica, pessoal, a gente está batendo nessa tecla aqui, porque a lógica é a forma, né? A gente até viu um pouco na nossa primeira aula, é a forma das máquinas, dos computadores, dos robôs, entre outros dispositivos eletrônicos e computacionais, é a forma dele se interagir com o meio, tá? Dele processar dados e instruções, que é o que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então aqui, ó, mais exemplos de proposições lógicas. Ó, sempre que pensamos, o raciocínio, a lógica nos acompanha necessariamente. Então, proposições lógicas é algo que está no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui um exemplo de conjuntos de proposições, tá? Então você tem aqui, ó, a gaveta está fechada. Tá ok, é uma verdade. Só que a roupa está na gaveta. Então aqui a gente tem duas proposições. A gaveta está fechada e a roupa está na gaveta. O que você precisa para pegar essa roupa? Preciso primeiro abrir a gaveta para depois pegar a roupa. Tá ok? Então, dessas proposições que a gente tira, que se elas forem verdadeiras, você vai precisar abrir a gaveta e depois pegar a roupa. Então, vocês observam que essas proposições já nos dá Enfim, pessoal, isso aqui é muito intuitivo, né? No nosso dia a dia a gente faz, mas esse exemplo aqui é só pra gente botar no papel o que seria as proposições lógicas. Pô, preciso de uma roupa e ela tá na gaveta. A gente faz intuitivamente, né? A gente não vai pensar, né? Mas, pô, eu vou abrir a gaveta e pegar a roupa, tá? Tá chovendo e eu preciso ir pro IEM estudar. O que eu vou fazer? Ou eu fico em casa, tá? Tá chovendo muito forte, eu não tenho condições de ir pro IEM. Mas se tiver só uma garoazinha, né, uma chuvinha qualquer, aí você vai lá, usa um guarda-chuva, né, pessoal, e vai pro IEMA. Então são proposições lógicas que a gente vai no nosso dia a dia resolvendo. Aqui no segundo exemplo é um exemplo de uma proposição lógica que ela é mais composta, né, ó. A primeira proposição, João é mais velho que José. Tá ok? Beleza. É verdadeira. E a outra proposição é Marcelo é mais novo que José. Beleza. É uma outra afirmação verdadeira. Portanto, João é mais velho que Marcelo. Isso aqui é verdadeiro ou falso, pessoal? Vamos lá interagir um pouco. Verdadeiro. Muito bem, é verdadeiro, porque ó, observe o que o aluno fez, né? Ele observou as outras proposições. Ó, João é mais velho que José e Marcelo é mais novo que José. Só que João é mais velho que José. Como Marcelo é mais novo que José e João é mais velho que José, João é mais velho que Marcelo, tá? Isso aí vocês vão ver muito aí futuramente em concurso e tudo mais. Isso aqui cai muito, lógica, né? Então é para ver se a pessoa tá ligada, né? Tem um raciocínio lógico afiado. Então é isso aí, é verdadeiro, tá?
Eu poderia colocar João é mais novo que Marcelo. Aí o que seria? Falso. Tá? Você tem que analisar as proposições. Beleza? Vamos continuando aqui. Bom, já pessoal, a lógica de programação em si, que é o que a gente está estudando, ela é, né, a técnica de ligar pensamentos para atingir determinado objetivo. Né? Ela é necessária para desenvolver programas e sistemas, pois permite definir a sequência lógica para cada solução de problema. Então a lógica de programação, pessoal, é ligar essas proposições, tá? Que a gente viu, pensamentos, proposições. Ó, o Kaique vai sair da sala, beleza, tudo bem, tá gravado, né? Depois você acompanha, beleza? É necessário para desenvolver programas e sistemas, pois permite definir a sequência lógica para cada solução. Então a gente vai usar as proposições para tentar fazer essa lógica de programação. Vou deixar mais claro aqui para vocês, pessoal. A lógica de programação é o que o computador realiza, tá? Trabalhando com informações contidas em sua memória. Então aqui a gente já está trabalhando com alguns conceitos de computação, tá? Lembrem lá, os robôs, eles possuem o que, pessoal? Sistemas computacionais para realizar os trabalhos dele, né? Não é isso? Então, no caso, do ponto de vista do computador, que a gente pode abordar mais para frente, tá? Isso aqui é apenas um pequeno apanhado. Essas informações vão estar contidas em sua memória. Tudo isso que a gente falou, as proposições e tudo mais. E essas proposições e informações podem ser classificadas em dois tipos básicos: instruções e dados. Tá? Entende-se por instruções os comandos de funcionamento da máquina que determinam o modo como devem ser tratados os dados. E os dados correspondem às informações a serem processadas pelas instruções. Tá, ok? Então, informação dentro da lógica de programação, ela é constituída de instruções, que são os comandos, e os dados, que são meio que os valores que você está utilizando no momento. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um robô que ele tem, né, uma lógica de programação interna. E essa lógica de programação, ela meio que... O João levantou a mão, pode falar. O que aconteceria se os robôs não tivessem essa lógica de programação? Muito bem, boa pergunta. Bom, se os robôs não tiverem lógica de programação, eles não têm aquela parte computacional. Eles não conseguem realizar tarefas. Porque, embora os robôs, você tem lá um robô totalmente constituído de hardware e software, né? Ele tem lá um robô, digamos que um braço robótico, né, que a gente viu. Embora você tenha ele todo lá, se ele não tiver com a lógica de programação, ou seja, se ele não tiver programado, que é o que a gente chama, ele não vai realizar função nenhuma. Então você precisa fazer a ligação, como eu mencionei, as ligações dos pensamentos ou das proposições, né, dentro do robô. Por exemplo, vou dar um exemplo de um braço robótico. Tá, pessoal? Desenhar aqui um braço robótico. Tá? Desculpem aí a beleza, né, do processo. E ele vai pegar aqui uma Coca-Cola aqui embaixo. Opa. Beleza. Então esse robô, né, a gente pode chamar o braço robótico de um robô, né, facilmente. Então ele vai pegar, qual é o objetivo? Ele quer pegar aqui uma latinha, tá? Bom, primeiro ele tem uma distância da latinha. Digamos que uma proposição lógica bem interessante. Esse robô ele alcança até 20 centímetros, tá? E essa lata está a 30 centímetros. É verdade que esse robô consegue alcançar essa lata? Se a distância da lata para o robô é 30 e o robô só consegue 20? Não, né? Então essa é uma proposição que a gente pode estar aplicando no robô. A gente pode estar programando ele, né, para conseguir raciocinar. Isso aqui, João, né, que perguntou, é a parte lógica, tá?
Esqueça o hardware e tudo mais. Quem vai me dizer se esse robô vai chegar ou não, pro robô, né? Pro pensamento do robô, digamos assim, é um sensor. O sensor vai dizer que a lata está a 30 centímetros. Aí o robô pode estar raciocinando, pô, essa lata está a 30 centímetros e o meu alcance é 20. Não é possível alcançar essa lata. Eu vou fazer a tarefa? Não. Entendeu? Então é para isso que serve a lógica de programação, para a gente ter um certo controle das ações, né? Do que a gente vai fazer na nossa máquina, tanto o robô quanto qualquer outro dispositivo que tenha processamento, tá? Lógico, tá ok? Deu para entender? Acho que o Arthur também levantou a mão aí. Se quiser falar, pode falar, pessoal. Então tá, né? Para resumir, a lógica ela meio que guia o robô para fazer as tarefas, tá bom? Resumir de uma forma bem mais simples. Vamos continuar aqui, né, pessoal? E dentro do robô, dentro da parte computacional, você vai ter memórias que vai armazenar informações. E essas informações, elas são dotadas de instruções e dados. Beleza? Pessoal, o produto da lógica de programação em um robô é o que a gente chama de algoritmo, que vocês vão ouvir muito quando estudar robô, robótica, entre outras coisas. Informática, né, que vocês devem ter, o algoritmo. O algoritmo é o produto da lógica de programação que a gente vai aplicar num robô. E geralmente ele estabelece um padrão de comportamento a ser seguido, com o objetivo de alcançar a solução de problemas. Exemplo de padrão de comportamento que eu botei aqui, pessoal. Sequência de números. Isso aqui é um algoritmo, tá? Ou seja, o algoritmo pode ser algo muito complexo a algo mais simples matemático. Pode ser uma lógica. Ah, tá chovendo, meu robô vai sair para a rua. É uma lógica. Só que tem uma outra lógica. Eu tenho uma sequência matemática. Qual é a próxima sequência? Tá? Por exemplo, aqui a gente tem um algoritmo de sequência de números. Então você vai ter o primeiro, isso aqui está sendo gerado por um robô, por exemplo. 1, 6, 11, 16, 21, 26. Então vai ter novos valores. A pergunta é, para determinar o sétimo elemento da série, precisamos de descobrir qual a sua regra de formatação. Ou seja, isso aqui tem uma regra. Qual seria essa regra? Quem consegue visualizar? Vamos ver se vocês estão bons de raciocínio, lógico. Terminação 1 e 6. Terminação 1 e 6. Interessante. Os números que estão aqui terminam com 1 e com 6. Muito bem, realmente. É um bom pensamento, né? Eu acho que o próximo seria 31. Muito bem, Manoel. Emanuele, né? Realmente, você arranjou uma lógica interessante. Realmente, terminação 6 em 1. Interessante. Não é bem isso aí, mas por incrível que pareça, a lógica usada está fazendo como resultado isso que você mencionou, números com terminações 6 em 1. Pode ser chamado também de uma lógica, tá? Interessante. Mas a regra aqui é mais matemática, tá? Você fez um ponto muito interessante. Gostei até, não tinha pensado nisso. Mas isso aqui foi uma consequência de uma regra matemática que eu utilizei aqui. Mais alguém consegue visualizar essa regra? Eu estou somando algo aí. Sempre. Está acrescentando 5? Exatamente, mano. Muito bem. Eu estou acrescentando 5. Tá? Vou botar aqui a solução aqui para vocês. Ó. Se analisarmos, os números crescem de 5 em 5, constantemente. Podemos, então, definir o sétimo elemento, é o último elemento mais 5. Isso é um padrão de comportamento. Então, basicamente, se eu fosse escrever isso num computador, num robô, o que ele vai fazer? Eu primeiro começo com o primeiro número, tá? Eu preciso desse primeiro número, que é o 1. O número 6 vai ser o primeiro número, que está armazenado na minha memória, lembram lá da memória, mais 5. Então, 6 vai ser o número anterior mais 1. Não, desculpa, o número anterior mais 5. Aí, para o próximo número, né, pessoal, porque é uma sequência, é o 11.
Para eu gerar esse número 11, eu vou pegar o número anterior e somar mais 5. E assim sucessivamente. Eu posso fazer isso aqui um algoritmo, tá? De um computador, que vocês vão ver em informática, tá? Não sei se a gente pode abordar isso aqui, tá? 16, número anterior que é 11 mais 5. E assim por diante. Quem vai ser o sétimo? O número anterior que é 26 mais 5, que vai dar 31. Quem vai ser o próximo? O número anterior que é 31 mais 5, que vai dar o quê? 36, né? Ou fazer que nem a Emanuele falou, né? Que tem um padrão aqui realmente que eu nem tinha percebido, né? Que é aqui o próximo é 41, né? Depois 46. Mas assim, matematicamente eu tenho que fazer essa soma. Pegar o anterior e somar mais 5, tá? Matematicamente. Isso aí é mais uma consequência, beleza? Deu pra entender, pessoal? O que é um algoritmo? É uma regra. Todo algoritmo tem essa mesma regra aqui, professor? Não, pessoal, isso é só um exemplo. Beleza? Então vamos avançando. Quem tiver dúvida, pessoal, pode falar, levantar a mão a qualquer momento. Aqui outros exemplos de algoritmos. Trocar uma lâmpada, né? O que mais? Aqui é trocar pneu de um carro. Preparar-se para uma... Pode falar. Dentro de uma lâmpada de LED, ela tem uma placa, não tem? Que fica entre aquela rosca e o LED, né? A lâmpada de LED, essa placa que você está mencionando é o próprio LED. Vou mostrar aqui para você aqui. Interessante, né? Porque eu vi uma imagem no Instagram que tinha uma placa que fica entre a rosca que fica pregada no bocal e entre o LED. Isso, essa placa propriamente dita é o LED. Vou te mostrar aqui, ó, mais ou menos. Quando você abre aqui a lâmpada de LED, ó, quando você abre a lâmpada de LED, você tem essa monte de plaquinha aqui, ou uma placa só, né? Cada uma dessa aqui é um LED, ó. Esse aqui é um LED, esse aqui é um LED, esse aqui é outro LED. Tá? Cada um desses é um LED. Beleza? São vários LEDs compostos ou um só, né? Às vezes, geralmente são vários, tá? É economia de preço, né? E ele fechado, né? Fica nesse formato aqui, né? Mas essa placa, ela não era pra ser verdinha, azul, uma coisa assim? Fica atrás desse LED? Realmente. Isso aí, quem vai dizer se é azul ou não é a parte interna do LED, tá? Olha aqui ele fechado, mas internamente tem várias plaquinhas, né? Quem vai dizer, ó, isso aqui é interessante, vamos trazer aqui para nossa disciplina. Isso aqui, ó, pessoal, é uma lâmpada de LED que muda a coloração. E para mudar essa coloração, você tem um algoritmo que tem uns códigos chamado RGB, Guilherme. Então, a gente consegue variar a coloração do LED de acordo com um código chamado RGB, que ele varia de 0 a 255. Enfim, eu não vou complicar a vida de vocês, mas digamos que o primeiro é X, o segundo é Y e o terceiro é Z. Então, você vai ter combinações de cores no LED. Nem todo LED faz isso, viu, Guilherme? Mas vou lhe mostrar aqui, ó. E essa regra, digamos assim, vamos trazer aqui para nossa aula. Essa regra de coloração desse LED aqui, dessa lâmpada de LED, que tem um controle de iluminação, ela segue a codificação RGB. Então observa aqui, ó, isso aqui é o código RGB, pessoal. São 3 valores, que é o red, o green e o blue, que é vermelho, verde e azul, que com essas 3 cores a gente consegue fazer todas as cores possíveis. Tá? Então, por exemplo, eu mando um código 160, 70 e 200. Digamos que você tem 3 LEDs lá internos. E um LED é vermelho, outro LED é verde e outro LED é azul. Variando a intensidade deles, eu consigo variar e ligando os 3 ao mesmo tempo. Essa é a lógica. Você tem 3 LEDs, um é vermelho, outro é verde e outro é azul. Você varia a intensidade de cada um deles conforme esse código. E conforme você vai variando a intensidade deles, né, você gera outras cores. Beleza? Ah, tá. Eu nunca pensei que isso daí fosse código, essa letrinhas. Pois é. Pelo celular, tem tanto no celular como no PC. Muito bem, realmente. Ó, são códigos. São
Então você pode estar gerando. E observe que cada um desses códigos, se você tiver 0 aqui no green e no blue, você só tem vermelho. E observa que esse vermelho aqui é a intensidade do vermelho. Ó, aqui está muito claro, aqui está desligado. Então, ó, se eu desligo o vermelho, eu boto o vermelho numa intensidade média e boto o verde na intensidade máxima, você inevitavelmente acaba criando uma nova cor. Tá interessante isso aqui, pessoal. É tipo como se fosse mistura de tinta, né? Aí virasse outra cor. Exatamente, Guilherme, exatamente. Muito bem. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver, eu mostro para os meus alunos de eletrônica analógica. Mas, ó, interessante que a gente consegue jogar aqui para nossa aula, porque isso aqui é um algoritmo, né, que essa lâmpada faz aqui internamente, viu? Ela vai, no caso desse cara aqui, ó, você tem uma lâmpada que tem um receptor de sinal e ela vai processar aqui, ó, esse código que você vai mandar. Aqui é um código mais limitado, observe que aqui tem poucas opções, né? Mas você vai botando essas opções e você vai variando a cor. Beleza? Então isso aqui quem faz é um algoritmo. Muito bem. Bom que a gente consegue jogar aqui para nossa aula. Outros exemplos de algoritmo. Troca de lâmpada, troca de pneu de carro, preparar-se para uma prova e outros 3 exemplos. A gente acabou de ver aqui lâmpada LED, né? Lâmpada LED. Vamos pensando em mais aí, pessoal. Lâmpada LED com controle. Enfim, lâmpada LED. A prova de vocês lá no Google Forms, você usa umas regras lá, você tem que entrar no link, né? Tudo mais. Para facilitar, né, pessoal? Vamos aqui, para não ficar muito abstrato. Tá, para não ficar muito abstrato, eu botei aqui um algoritmo para trocar uma lâmpada. Tá? Pessoal, o algoritmo não precisa ser usado só em robôs, só em dispositivos eletrônicos. O algoritmo a gente pode fazer até um algoritmo para uma pessoa, como uma regra, né? Porque o algoritmo é uma regra para uma pessoa fazer uma tarefa. Então, por exemplo, a tarefa que eu coloquei aqui, ó, trocar uma lâmpada. Digamos que vocês vão trocar a lâmpada do quarto de vocês, tá? Então, o que você vai fazer? Vocês vão fazer um algoritmo, umas regras que vocês vão fazer para trocar essa lâmpada. Vamos tentar criar aqui essa regra. Primeira coisa, para trocar essa lâmpada. Enfim, depende muito, mas normalmente para trocar uma lâmpada você faz o quê? Você pega uma escada, certo? Depois disso você faz o quê, pessoal? Você posiciona a escada embaixo da lâmpada, beleza? E depois disso? Desrosquei a lâmpada velha e rosquei a nova. Muito bem, mas para isso você tem que fazer o que agora? Ó? Pegar uma lâmpada nova. O algoritmo, pessoal, é o passo a passo, tá? Bem certinho. Que a pessoa que vai programar o robô, né? Por isso que é muito difícil programação. A pessoa que vai programar o robô para fazer a tarefa, ele tem que pensar em tudo da tarefa. Então, ó, posiciona embaixo da lâmpada, vai pegar uma lâmpada nova, né? Para poder subir na escada. Ó, pega a lâmpada nova, sobe na escada. Depois retira a lâmpada velha, né? Desrosqueia, como o Guilherme falou. E depois de tirar a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova. Tá? E bem aqui morre o algoritmo, mas você pode continuar. Ah, agora eu vou descer a escada, eu vou colocar a lâmpada velha no lixo, né? No lixo reciclável, né? E tudo mais. Mas o que fica aqui do exemplo é que o algoritmo são regras estruturadas e bem detalhadas. Beleza? Então aqui, ó, os passos para a elaboração de um algoritmo. Você tem uma entrada, uma sequência lógica e uma saída. O Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Professor, tem umas lâmpadas aí que elas têm um gás. Aí eu não sabia que ela tinha gás, eu fui tentar estourar. Fez o barulho, eu quase fiquei surdo. Que gás é esse que contém dentro dessa lâmpada? Esses gases dessas lâmpadas aí, geralmente são lâmpadas fluorescentes, entre outras, são gases ionizantes, tá? Que vem porque essas lâmpadas geralmente são lâmpadas ionizantes, tá? Que a energia elétrica ela é conduzida pelos gases, tá bom, Guilherme? Entendi. Era naquelas lâmpadas que elas são tipo uma barra que fica no teto. Exatamente, são gases ionizantes. São gases, o que significa? São gases que vão conduzir a eletricidade. E esses gases eles estão sob pressão dentro desse tubo aí que você mencionou.
E como ele está sob pressão, é o mesmo efeito do balão, né? O balão tem uma pressão interna maior que a externa. Então quando você estoura o balão, ocorre um som, né? É a mesma coisa aí o conceito. Realmente, é uma pressão muito grande na sua lâmpada, internamente, entendeu? Aí quando quebra não tem jeito. Então, tá ok. Então aqui, pessoal, continuando a aula, a gente tem aqui o algoritmo. Então, ó, o algoritmo ele tem entrada e saída. E na entrada e saída você tem a sequência lógica que a gente mencionou, o conjunto de sequências. Beleza? Então isso é o algoritmo. Espero que tenham ficado entendido, né, pessoal? E aqui eu ia tentar fazer com vocês. Vamos ver se dá tempo ainda. A gente tem uns... dá sim. Vamos fazer aqui o projeto agora, já voltado para a parte técnica, né? Então vamos aqui. A lógica de programação aplicada a um projeto, tá? Então a gente viu um exemplo do dia a dia, né? Vamos ver agora um exemplo de projeto mesmo. Ó, aqui no caso a gente tem o desenvolvimento de circuito para uma aplicação, tá? E esse circuito aqui, o objetivo dele é irrigar um canteiro, tá? Automaticamente, viu, pessoal? Então você vai fazer um algoritmo que faça essa tarefa, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, nesse caso aqui, que eu estou usando o Arduino, é você programar esse Arduino por meio de um computador. Tá, vou mostrar aqui para vocês, acho que eu já até mostrei. Eu consigo programar o Arduino usando um computador, tá? Deixa eu só tentar aqui preparar aqui. Tá logando aqui, pessoal. Ó, isso aqui é o código, isso aqui é um código, é um algoritmo, tá, pessoal? Um algoritmo de computador. Um algoritmo para ser aplicado num dispositivo. Tá bom? Só um momento aqui para eu tentar aqui conectar na minha câmera, tá? No meu celular. A gente vai tentar fazer um projetinho agora. Espero que dê tudo certo. Então, existem alguns elementos, pessoal, que a gente pode estar utilizando, né? No caso do Arduino, para vocês ficarem claros, esse algoritmo que vocês estão vendo, né? Isso aqui é um algoritmo para ligar um LED, tá, pessoal? Não é o exemplo do slide, tá? Isso é um algoritmo para ligar um LED. Foi um projeto, né? Para ligar um LED. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Dar um foco aqui, né, pessoal? Ó. Esse aqui é um Arduino, tá? Isso aqui, pessoal, é uma placa computacional, né, que a gente usou lá nos exemplos lá dos robôs, né? Isso aqui, digamos que é o cérebro de, se você quiser para usar para um robô, né? Pode ser o cérebro do robô. Né? Aqui eu estou usando para ligar um LED. Então, esse código aqui que vocês estão vendo, é na gravação aqui, pessoal, deu problema aqui, eu voltei, né? Olha aqui, ó, observem aqui, ó. A gente tem aqui um Arduino. E eu tô aqui no meu computador, por isso que eu botei lá no slide, você precisa de um computador, programa no computador o algoritmo e envia para a placa. Então eu vou enviar para a placa usando um cabo, ó. Vou conectar aqui, essa placa já está programada, viu, pessoal, se eu não me engano. E esse cabo aqui, ele vai estar ligado no meu computador também. Deixa eu ligar aqui rapidão. Não sei se a gente tem tempo para fazer essa brincadeira aqui. Pronto, liguei no meu computador essa placa, né, pessoal? Ó, ela já está programada, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou conectar no Arduino usando o meu computador e eu programo ele. Observem aqui que tem esse programa que está aqui nesse Arduino é só para fazer piscar dois LEDs de forma sequenciada, né? Aqui tá só um, mas deixa eu modificar isso aqui, não sei o que aconteceu. Pino 11 não, cara.
Ele tá rápido, né, pessoal? Eu vou diminuir aqui a velocidade para vocês verem que a programação são regras. Então eu posso digitar, por exemplo, a velocidade que eu quero com que esses LEDs pisquem, tá? Então ele tá piscando muito rápido. Eu vou botar aqui para piscar em 1 segundo. Aí eu envio. Observe, eu botei agora um código para ele piscar em 1 segundo alternadamente. Esses dois LEDs. Então, enquanto um estiver ligado, o outro vai estar desligado. Ó, ainda está bem rápido, né? Vocês podem estar observando aí, é porque ainda não enviou o código novo. O algoritmo novo, pessoal, vai sair do meu computador, que eu estou digitando aqui, e entrar no Arduino. Pronto, foi. Ó, enquanto um está ligado, o outro está desligado. Tá? Essa é uma lógica que eu fiz. Programando aqui o algoritmo no computador. Só um exemplo, tá? Não se preocupem se vocês não estão entendendo o que está escrito aqui, que futuramente vocês vão entender. Aqui é só para mostrar o exemplo do Arduino, né, controlando LEDs, tá? Esses aqui são dois LEDs. Tá? Mexi aqui, ó, deu. Beleza? E aí tem a parte elétrica e tudo mais, tá bom? Saiu o negativo aqui. Tipo, se eu quiser botar pra 3, 4 segundos, eu tenho que programar no computador ou qualquer outro tipo de programação pra poder ele piscar desse jeito, né? É, sim. No caso do Arduino, é pelo computador. A maioria desses computadores aqui portáteis que você utiliza... a maioria dessas ferramentas, desses dispositivos que a gente utiliza nos robôs, isso aqui é bem acadêmico, é muito utilizado em escolas e faculdades, viu, pessoal? O Arduino. Isso aqui é um mini computador, vamos dizer assim, tá? Quem foi na palestra lá que eu recomendei lá para vocês participarem, lá do professor Felipe, deve ter visto. Isso, do Fab Lab eles falaram um pouco, né? Então esse aqui é um mini computadorzinho, tá? Que você programa ele para fazer tarefas específicas. É tipo um microcontrolador, né? Exatamente, Guilherme. Você já está até mais avançado. Ele é um microcontrolador. Esse cara aqui do meio bem aqui é um microcontrolador dele. Muito bem, muito bem. E vocês vão ter essa disciplina comigo no 3º ano. Por isso que eu não posso falar muito, pessoal, porque requer um certo mais base, né? Então é isso. Então eu vou precisar do Arduino, né? Vamos voltar aqui para o slide. Para eu tentar fazer um algoritmo aqui para, no caso, eu estava usando para LED, né, pessoal? Agora eu quero usar para irrigar um canteiro, né, de plantas. Aí você tem que adaptar seu projeto, né? Então, eu mostrei para vocês o computador e o Arduino. Eu vou precisar de alguns outros elementos, como por exemplo, para eu irrigar plantas, eu preciso de ter uma bomba de água. Então, não sei se vocês têm na casa de vocês bombas d'água para levar água, por exemplo, de uma caixa d'água. Às vezes você utiliza a bomba d'água, né, que é um dispositivo que meio que suga a água de um ponto e manda com pressão para outro ponto. Então, por exemplo, se lá no IEMA, por exemplo, que tem um projeto muito bom sobre isso, que a gente pode estar aplicando futuramente, lá tem uma caixa d'água. Eu posso estar usando uma ligação, enfim, um cano, né, para botar nessa bomba d'água e depois para o canteiro, mas eu preciso controlar a bomba de água, né? Então eu vou precisar de um módulo chamado módulo relé, tá? Um hardware, pessoal. Isso aqui é tudo hardware que eu vou estar utilizando para controlar a bomba d'água. Beleza? E além disso, pessoal, eu vou fazer aqui um retorno. E esse retorno vai ser um sensor. Agora vocês estão lembrados das nossas primeiras aulas? Hardware, software, sensores. Esse sensor aqui, pessoal, é um sensor de umidade do solo. Então esse sensor aqui vai mandar uma informação para o Arduino se o solo está muito úmido ou não. Entenderam? E o meu Arduino, como ele vai ter um algoritmo para fazer essa tarefa, digamos que o algoritmo seja esse. Solo muito seco, vou ligar o módulo relé, que vai ligar a bomba de água, né? Que vai ligar a bomba d'água e vai jogar o que para o canteiro? Água. Quando você molha o canteiro, a umidade do solo vai o que, pessoal? Aumentar, né? A umidade, pessoal, é a quantidade de água que você tem, né, no solo. Então essa umidade vai aumentando
E como tem um sensor, meu Arduino está o tempo todo monitorando isso. Digamos que chega a uma umidade X. Eu quero que quando chega a umidade X, eu pare de mandar água para o canteiro. Aí o meu algoritmo, que eu fiz pela lógica de programação, vai então fazer o que, pessoal? Vai parar de enviar água para o canteiro. Beleza? E vai ficar monitorando isso. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Como funciona, pessoal? Como isso aqui está funcionando fisicamente, parte elétrica, isso aí não precisa entender agora. O que precisa entender é a lógica. Beleza? Então vamos avançando aqui, ó. Professor, mas essas coisas que você tá falando aí, eu já entendia nos passados, agora que eu tô entendendo mais. Ah, muito bem. Para quem já tem uma experiência boa com eletricidade, é um complemento, né? Eu só tenho a experiência básica mesmo, por enquanto. Muito bem. Então aqui no curso de vocês aí, pessoal, vocês vão ter, se a pandemia deixar, né? Se Deus quiser, a gente vai ter mais e mais oportunidades para fazer algo mais prático, beleza? Então aqui são as etapas, pessoal, de um projeto, como esse que eu mostrei para vocês. A primeira etapa é a aplicação. O que é a aplicação, pessoal? É você ver se o projeto, qual o propósito do projeto e a viabilidade. O projeto em si, que são as coisas que você vai utilizar, né, para o projeto. E o teste, né, pessoal, que é a parte prática. Depois disso, pessoal, a gente tem, eu não coloquei aqui, mas a gente tem um protótipo, tá? Bem aqui, ó. Na parte de teste, a gente tem um protótipo. Por exemplo, um robô protótipo, tá? O que significa isso? Que é um robô, pessoal, que está sendo feito por nós, né, alunos, professores, para fazer alguns testes, né, para avaliar algumas coisas, mas ele ainda não está indo para o consumidor, né, ainda não é para vender, comercializar. Quando você passa de um protótipo para uma fabricação, aqui já é mais voltado para a parte comercial, que você vai melhorar o protótipo, deixar ele mais com uma aparência mais agradável, né, para ir comercializar, tá? Tudo bem? Então vamos ver etapa por etapa aqui, pessoal, antes de acabar nossa aula. A primeira etapa é a aplicação. Eu fiz aqui um exemplo, um outro exemplo, né? A gente viu um exemplo de irrigação, a gente vai ver agora um exemplo de ligar lâmpada por presença. Então o objetivo desse projeto é, imaginem o quarto de vocês, a maioria de vocês vão ter que ligar um interruptor para ligar a lâmpada, né? Aqui não, aqui o exemplo que eu estou mostrando é uma forma de a gente usar um algoritmo para quando uma pessoa entrar no quarto, a gente detecta a presença dessa pessoa e liga a lâmpada. Então, qual é o propósito? Ligar a lâmpada apenas caso alguma pessoa estiver no ambiente. Viabilidade, pessoal. Como eu mencionei, a gente tem que ver a viabilidade. Nesse caso desse projeto, qual é a viabilidade dele? Viabilidade econômica. Tá? Imagina você esquece de desligar a lâmpada do seu quarto e você não está mais lá. Você está consumindo energia desnecessariamente, não é isso? Então a viabilidade aqui, né, é econômica, né? No caso de ligar uma lâmpada por presença de pessoas, podemos evitar que tenhamos gastos de energia desnecessariamente. Ou seja, é viável. Beleza? A segunda etapa, pessoal, e quando for dormir, o Eric falou. Bom, mas aí, Eric, é você, como projetista lá, fazendo sua lógica, que você vai determinar. O objetivo dessa aula é essa. Então, você projetando lá, pô, a pessoa vai dormir, eu quero desligar o sistema. Aí você faz algum artifício dentro, você vai pensar, né, uma forma de evitar esse problema. Qual poderia ser essa forma? Sei lá, você pode apertar um botão para o sistema apagar. Tá ok? Ou então você pode, no Arduino aqui, por exemplo, colocar uma faixa de horário para o sistema não funcionar. Então, isso vai depender da pessoa que vai projetar, entendeu? A lógica. Então aqui, por exemplo, depois de ver a viabilidade, a gente vem para a etapa do projeto. O projeto ele é dividido nos componentes, aí você vai separar os componentes que eu vou usar. Aqui eu já separei 4 componentes, que é o Arduino, que eu vou utilizar, o módulo relé, sensor ultrassônico e fiação. O Arduino, pessoal, é o que a gente acabou de ver aqui na prática, que ele tem aqui a sua plaquinha, né?
E ele pode ser usado para N coisas. Lembram lá do carrinho lá da nossa primeira aula? Sim. Olha quem está aqui no meio dele aqui, ó. Um Arduino. Tá ok? Então eu escolhi o Arduino para fazer a parte computacional. Tá? Poderia ser outro, professor? Poderia, tem vários. O Arduino é um dos mais fáceis, por isso que eu escolhi. Poderia ser também como o microcontrolador, né? O Arduino ele tem um microcontrolador. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse carinha aqui, por incrível que pareça, é o microcontrolador. O Arduino em si é uma arquitetura que vai possibilitar você usar esse microcontrolador com mais facilidade, porque ele tem uns pinos aqui, ó. Tá ok? Tem pinagem, tem conexão com energia. Ele é muito fácil de utilizar, pessoal. Muito fácil mesmo, tá? O que vai ser difícil é a parte da programação, né? Que ele tem que estudar um pouco e tudo mais. Bom, aí o segundo componente é o módulo relé. Pessoal, o módulo relé, ele é um dispositivo que a gente chama de dispositivo eletromecânico, que eu vou estar usando aqui apenas para energizar, para fazer o meio de campo entre o Arduino e a lâmpada. Porque o Arduino por si só, pessoal, ele é um elemento que ele não fornece energia suficiente para ligar uma lâmpada. Tá? E até mesmo a lâmpada do quarto, ela é corrente alternada e o Arduino é corrente contínua. Tem várias objeções, né, para a gente utilizar o Arduino. Então eu vou precisar do módulo relé, porque o módulo relé ele tem 4 contatos. 2 contatos que são aqui em cima, eu vou botar aqui 1 e 2, que são contatos de comando. E o 3 e o 4 aqui são contatos da carga. Então os contatos de comando eu faço com que o relé acione a carga. Observem aqui, ó, que o relé tem 2 momentos, né? Só um momento aqui. Esse primeiro momento aqui do relé, observem que esse contato 3 e o 4, que é onde está a lâmpada aqui, ó, eles não estão ligados, não é isso, pessoal? Observem aqui que tem um espaço entre eles. Se tem um espaço entre eles, você não tem corrente elétrica, não é isso que a gente estudou na aula passada? Não tem contato, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, a lâmpada está apagada. O relé, pessoal, é um dispositivo que, ao eu energizar uma bobina aqui em cima, ó, nesse circuito de cima, eu consigo gerar uma força eletromagnética que fecha esse contato aqui. Essa parte de cima eu vou estar controlando pelo Arduino. E essa parte de baixo aqui, que não tem contato com a parte de cima, é a parte que vai para a lâmpada. Então, quando eu aciono o relé pelo Arduino, ó, o que vai acontecer? Né? Eu vou fechar o contato. Beleza? Quando eu fecho o contato, eu acendo a lâmpada. É o mesmo exemplo lá da bomba, só que em vez da lâmpada era uma bomba aqui. E aí quando eu ligo a bomba, ela joga água. Beleza? Então essa é a função do relé. Bom, eu já tenho o Arduino e o relé. Só que eu preciso agora do que, pessoal? De um sensor. E o sensor que eu escolhi foi o sensor ultrassônico. Tá? Esse sensor ultrassônico, ele tem uma característica interessante, pessoal, porque ele funciona à base de ondas sonoras. É muito parecido com o sonar dos morcegos. Tá? O que o morcego faz? Ele manda com a boca, né? Ele faz uma onda sonora, bate no objeto e essa onda sonora ela reflete no objeto e volta para o ouvido do morcego, não é isso, pessoal? Mais ou menos isso. Não sou da biologia, mas é mais ou menos isso. Esse sensor ele tem esse mesmo conceito. Ele vai ter aqui uma saída aqui que emite um som, que a gente pode chamar de emissor, e um outro carinha aqui que recebe o som. Você vai ter então um transmissor, digamos assim, e um receptor. Tá? Parece mesmo com uma caixa de som, pessoal. Ele meio que emite um som, só que a gente não ouve, porque esse som está numa frequência que o ser humano não ouve. Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Professor, o sensor ele também pode ser usado como uma câmera, né? Pode ser também. Você poderia ser uma câmera aqui. Só que aí a câmera, eu não optei pela câmera porque a câmera é mais cara, né? Aí eu optei por um sensor mais barato. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, ele funciona por ondas de rádio. Então a onda, ó, bate no objeto e volta. Se for um ser humano aqui, ó, você vai emitir uma onda sonora que não dá para ouvir o ser humano, não, lembrando. Bate no objeto e volta para o receptor. Pessoal, quando a gente envia algo e volta,
a gente tem um tempo em que demora para ser feito esse processo. Com base nesse tempo, a gente consegue determinar a distância. Então, daí, né, que a gente usa o sensor ultrassônico para medir distância, porque você joga a onda sonora para o objeto, volta para você, você tem uma diferença de tempo do envio e do recebimento, e com essa diferença a gente consegue medir a distância. Beleza? Então, com isso eu iria detectar se eu tenho ou não pessoas no ambiente. A ideia é essa. Bom, aqui, pessoal, nossa aula não deu, né, por incrível que pareça, para finalizar em uma aula, né, porque é bastante conteúdo, é bem interessante, né, pessoal? Então, a gente vai continuar essa aula na próxima aula, beleza? Na próxima aula a gente vai ver aqui, ó, a lógica de programação desse projeto. Vocês podem até pensar em como vai ser. Eu vou mandar também o slide para vocês, aí vocês vão acabar vendo também, tá? Beleza? A gente está passando um pouco do horário. Infelizmente não deu, né, para terminar hoje, mas a gente termina na próxima aula, beleza, pessoal? Lembrando, façam as listas que ainda não fez, e vai ter a segunda chamada amanhã, que provavelmente o professor Felipe vai postar o link. Professor, eu posso estar mandando essa atividade que eu não entreguei agora pro senhor, daqui a pouquinho? Pode sim, Guilherme, pode sim. Beleza? É o que? No Google Classroom ou no WhatsApp? Bom, o ideal é no Google Classroom, mas se você tiver dificuldade de enviar no Google Classroom, você pode estar enviando no WhatsApp também, tá? Como algumas pessoas enviaram. Tá ok, beleza. Beleza, Guilherme? Então é isso, pessoal. Que atividade? Poxa. Ó, a atividade aqui, João, é a atividade que a gente passou aqui. Ó, tá vendo aí no monitor aqui, ó? É a primeira lista de exercícios da robótica, tá? Ixi, tô mostrando aqui o nome de vocês aqui. Foi mal. Então aqui, ó, essa atividade aqui da robótica. Não sei se você fez, se você já fez, não precisa enviar, tá? Já enviou, né, no caso. Essa aqui, bem facinho. Quem ainda não fez, tá no Google Classroom. Beleza? Você já fez, né? Então, beleza. Então a gente vê aí Então quem não fez, faça, tá, pessoal? Tá no Classroom, tá no grupo. E quem ainda não tem atividade, pessoal, quem ainda tá Fiz agora. beleza, Felipe manda aí também. Quem não fez, manda também. WhatsApp, o Classroom. E a gente se vê na próxima aula, viu, pessoal? Então, até mais. Até a próxima aula. Bom dia a todos.